Bem-vindos ao Três Tons de RH. Nós estamos aqui na primeira temporada dessa nova fase, agora com Edu Saig, né? Lembrando que o nosso grande amigo Sérgio Nogueira, ele está num período sabático, mas ele sabe, qualquer momento ele pode voltar a estar aqui com a gente. Bom, hoje temos uma convidada especialíssima, nossa amiga Mari Cordeiro. A Mari, ela atua há mais de 30 anos no mercado, com consultoria a grandes organizações. Ela é cofundadora da Vertu, né, uma consultoria que trabalha com o desenvolvimento das pessoas nas organizações, que é um tema, além de delicado, importantíssimo nesse momento, né? Sim, Mari, você pode se apresentar um pouquinho para a gente? A gente gosta de conhecer o convidado, um pouco da carreira, rapidamente. Como sim, é que sim. você chegou nesse momento? Nossa, quando você falou 30 anos, eu pensei, gente, Já? tem tempo. Eu comecei numa consultoria de desenvolvimento humano, que se tornou uma grande consultoria, a Wright, né? E lá eu comecei a descobrir a paixão por desenvolver pessoas. Foi lá que eu comecei a fazer coaching e foi lá que eu conheci o meu marido, o Celso Jucchi. E nós decidimos, eu saí da consultoria um tempo depois, fui para a carreira solo, porque eu comecei a estudar neurociência e comecei a achar que esse era um tema bem interessante, porque eu já tinha uma formação em coaching, mas eu percebia que alguns processos não deslanchavam tanto. E aí eu resolvi estudar neurociência e fui trazendo isso para os meus processos e só tinha um jeito, começar a trabalhar como autônoma, né? Fazer carreira solo. E eu fiz carreira solo por um ano, logo o Celso veio, e aí a gente começou com a MS Desenvolvimento Humano, né? Alguns conhecem com esse nome. E esse ano a gente alcançou a maioridade como consultoria, né? 18 anos de consultoria. E nós mudamos, então passamos a ser Vertu Consultoria. Ai, que bacana. Tudo isso, assim, resumidamente, 30 anos aí. Que bacana, que legal. E o desafio de ser coach, né? A gente queria falar um pouco sobre isso, sobre o tema, né? O coaching, que de certa forma está eu vou dizer uma palavra talvez forte, um pouco banalizado. A gente ouve falar muito sobre, vou fazer coaching, mas às vezes você tem um pouco de dúvida se a pessoa está preparada, se aquele profissional ele está preparado para fazer. A gente é de um tempo onde era difícil você encontrar um coach. E hoje parece que a gente tem coaches em todos os lugares. Fala um pouco, o que Verdade. que você tem visto? Ai, tenho visto de tudo. Porque assim, quando eu comecei a fazer coaching, eu tinha 26, 27 anos. E não era algo assim conhecido, né? Naquela época as pessoas nem sabiam que existia o coaching. O que que era, né? Era algo novo, não tinha escola no Brasil, né? Assim, com nome forte, trabalhando isso. Então a gente meio que foi aprendendo ali na raça. Eu fiz uma formação internacional pela consultoria, né? Focada em negócios, de coaching de negócios. E aí depois eu fui estudando e aí foram chegando as escolas de coaching. Mas até então, o coach, ele foi reunindo o conhecimento com o desenvolvimento humano com foco para a empresa e mais um conhecimento sobre comportamentos humanos. E aí foram criando as escolas, né? Então é uma coisa que foi acontecendo com poucos profissionais, realmente. Quando eu comecei minha carreira como coach, eram pouquíssimos, né, que a gente conhecia. O tempo passou, nós tivemos muitas mudanças nas empresas, muitas pessoas que saíram das empresas e aproveitaram a experiência desse ambiente organizacional para atuarem como coach. Aí eu acho que é legal, porque tem uma vivência realmente, conhece o ambiente, só que virou um nome de glamour, né? Eu sou coach, então, ai, nossa, que importante, né? Ele vai fazer um programa, vai participar de um programa de coaching, né? É elitizado. No entanto, foi um nome que viram que estava pegando, então vamos colocar para todos. Então, todo mundo resolveu fazer coach. Então, hoje a gente tem coach para tudo. A gente tem coach para emagrecimento, a gente tem coach de esportes, a gente tem coach para tudo, porque é um nome legal.
No entanto, quando a gente pensa em coaching para organizações, para executivos, a gente vê profissionais que não têm uma formação, profissionais que prometem coisas absurdas que não dependem deles, né? Porque o coaching é um trabalho que a gente faz junto, né? É um processo que acontece ali juntamente com o executivo. Então, não dá para você prometer milhões de coisas. Depende muito da resiliência daquele executivo, da vontade daquele executivo, não é? Então, tem essas promessas. E tem pessoas que bagunçam o meio de campo, trazem tudo quanto é ferramenta das mais diferentes. E eu acredito assim, como a gente mede um bom coach? Se traz resultado. Se a pessoa chega e quer fazer tem uma meta específica e essa meta é alcançada, ótimo, foi feito um bom trabalho. Agora, se passa pelo programa e vai um tempo, aí pede uma segunda rodada e nada acontece, aí a gente precisa questionar. Eu não acho que a responsabilidade seja exclusiva do coach. Porque, às vezes, a pessoa não está afim. Às vezes, quantas vezes eu conversei com o presidente de empresa, ele fala assim, olha, eu quero para esse VP que ele trabalhe tais pontos. Mas a pessoa não quer fluir naquilo. Não faz sentido para ela, não bate com os valores dela. E então, a gente não tira leite de pedra, né? Então, a coisa acontece conforme a disponibilidade também da pessoa, né? Mariana, Mari. Perdão. Mari de Maricélia. Maricélia, perdão. Muito grande o nome para a pessoa pequenininha, virou Mari. Desculpa, Mari. Mari, como que uma pessoa consegue, talvez ali numa primeira conversa, numa primeira abordagem, fazer uma avaliação se esse profissional de coaching, ele é capaz de atender a essa demanda ou não? Como que eu escolho um coach sendo leigo? Boa pergunta. Olha, o que eu mais recomendo é que você possa olhar o que as pessoas falam sobre ele. Então, para chegar num coach, Reputação. eu acho. Para chegar num coach é muito valioso se você pode pesquisar quem que passou por um programa com ele, quais foram os resultados obtidos, dá uma fuçada. Hoje a gente tem as redes sociais aí que oferecem, né, tanta coisa, o LinkedIn, que mostra muito, né, sobre os profissionais. Então, dá uma olhada, quem são as pessoas, peça para esse coach, né, indicação, com quem que você pode recomendar, que já tenha feito um processo com você. E aí a pessoa, a partir dessa indicação, você vai entender o estilo daquele coach, porque tem algo assim que é muito especial. O que aquele coach transmite para você, porque a gente precisa admirar o nosso coach. Sim. Se a gente não admira o nosso coach e se a gente não confia, não há desenvolvimento. Eu preciso confiar que aquela pessoa pode ali dar as mãos para mim e a gente vai passar pelas dificuldades juntos. Claro, formação conta, né? Por exemplo, na Vertu, todos os consultores têm formação em coaching. No entanto, nós temos outras formações complementares, então isso também conta, isso também é bacana. Mas vai depender muito da sua demanda naquele momento. Às vezes, um coach ele é ótimo para aquela situação que você está vivendo, mas para uma nova situação, não necessariamente vai ser o coach mais indicado. Interessante. Excelente. Esse tema é um tema muito interessante, né? Até porque quando eu estava nas organizações, sempre existiam aquelas discussões, né? Assim, a gente vai trabalhar uma questão específica da pessoa ou trabalhar de uma maneira mais ampla, né? Então, os heads, os executivos, tinham aquela percepção de que dava para fatiar uma pessoa e trabalhar só aquele aspecto. E isso era o suficiente, porque aquela visão de resultado imediato, né? Sim. Era o que o head tem na cabeça. Então, assim, se eu trabalhar esse aspecto, para mim tá bom, o resto não interessa. Né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que é muito mais complexo. Na realidade, eu queria ouvir de você, assim, exatamente isso, né? Se existe essa possibilidade de trabalhar questões específicas com mais ênfase. E a outra coisa é em relação ao tempo,
né? Que também é uma outra polêmica, que toda vez que a gente discutia coach, fala assim, não, ó, Quanto são tempo vai durar? 12 sessões a gente resolve a história. Quantas? 12 sessões a gente resolve a história. Né? Eu já trabalhei com alguns coaches falando assim, ó, entrou aqui, não vai sair nunca mais. É um processo terapêutico, né? Exatamente. Então, assim, Sim. me fala um pouco disso. O que é? Tem muitas perguntas em uma só, né? Mas vou tentar manter o foco aqui, que é o maior desafio do coach, né? Manter o foco. Olha só, quando a gente pensa no ser humano, se a gente tem a pretensão de achar que a pessoa chega com um ponto a ser desenvolvido e que aquele ponto se encerra ali, a gente não sabe nada de coaching. Porque é sempre uma caixa de surpresas, né? Quando a gente começa a olhar o que tem, e se essa pessoa realmente se dispõe, né, se abre para aquele processo, nossa, vai aparecer muita coisa para ser trabalhada, muita coisa. E aí, o tempo, então, a gente pode trabalhar uma fatia? Pode. Não necessariamente vai gerar o resultado esperado. Porque, às vezes, quem está de fora enxerga que a pessoa precisa, ele precisa se posicionar. Ele precisa ter um posicionamento estratégico ali com a alta gestão. Ok. Hoje, né, é essencial. No entanto, a pessoa não consegue ter esse posicionamento estratégico, por quê? Porque ela tem dificuldade de dizer não. Tá, meio óbvio. Por que ela tem dificuldade de dizer não? Então, como que a gente trabalha isso no coaching? Se a pessoa, isso que eu vou falar serve para qualquer situação. Então, se a pessoa não tem um conhecimento, eu não sei que é possível dizer não, eu não sei como faz para dizer não. Ok, então a gente pode mostrar ferramentas, fazer perguntas e ajudar a pessoa a chegar nesse formato. Mas tem situações em que a pessoa não consegue dizer não porque ela viveu alguma história que machucou tanto que dizer não é perigoso. E o que a gente faz? Aí a gente usa da neurociência para localizar essa memória nas redes neurais e a gente faz o reprocessamento, reorganiza essas informações para que ela se libere desse perigo de dizer não e possa, aí a gente vai para uma segunda fase, que é como faz para dizer não. Mas não adianta eu ir para essa fase de vamos dizer não assim, se ela não passou por esse desbloqueio, por essa ressignificação em termos de rede neural mesmo. Então, quanto tempo dura, vai depender. Eu tenho o caso 1 e o caso 2. Então, a gente pode fazer... Olha, tem pessoas que às vezes a gente faz 10 sessões e a pessoa resolve a questão e ainda ganha alguns outros brindes. E tem outras pessoas que às vezes a gente fica com 20 sessões e a pessoa sai assim, ok, né? Então, depende muito da história de vida daquela pessoa. E alguns processos talvez tenha que indicar para outros profissionais. Perfeito, Valéria, perfeito. Isso é muito bacana. Hoje, infelizmente, a gente tem um número altíssimo de executivos tomando ansiolíticos, né, antidepressivos. Hoje a gente tem um número muito grande. E eu adoro conversar com os psiquiatras que atendem esses executivos, sabe? Porque aí a gente faz um trabalho junto, né? Eles vão passando inputs, às vezes o psicólogo, então eles vão passando inputs e a gente vai trabalhando, porque a gente sabe, se a pessoa ela está equilibrada e feliz, não tem desafio que ela não supere. Agora, se ela está machucada, ela vai patinar. E aí você está trazendo um ponto importante, né? A gente usa essa frase o tempo inteiro. Estamos vivendo uma época, mas sempre as épocas se sucedem e são sempre desafiadoras, né? Mas vamos falar dos desafios desta nossa época. Parece que tem uma pressão na vida emocional, né, de todos, e aí falando dos executivos, de uma maneira muito forte, né? Que vem Sim. afetando aí o equilíbrio psicológico, criando o burnout. E eu posso até arriscar dizer uma coisa, quer dizer, quando não é executivo, é burnout. O executivo, ele não fala que ele tem burnout, ele fala que ele tem, ou ele nem fala, mas ele tem. Ele tem o quê?
O que você vem observando? Tem alguma situação que você pode, sem entregar a ninguém, contar para a gente também? Tenho uma coleção. Escolhe Imagino, uma. Imagino. Você sabe que eu atendo principalmente a alta gestão, né? E é muito solitário, né? Essa é uma posição solitária. Todo mundo tem uma expectativa que o diretor, o presidente, não tem dor de barriga, Ele não tem pode ter medo. burnout, né? Não tem esse direito, Perfeito, imagina. né? Tem que ser perfeito. Perfeito, bem resolvido, forte. Então, essa história de Brené Brown aí de vulnerabilidade, imagina, isso não cabe para alta gestão. Gente, se vocês não têm ideia, é bom saber que a alta gestão tem dor de barriga, tem medo, chora em sessão, comete erros, tem insegurança, tem dúvidas sobre as ações. Então, são pessoas comuns, né? Naquele momento, conseguiu desenvolver determinadas coisas, manter um foco específico. Então, coisas que funcionaram, que ajudaram essa pessoa a chegar até lá. Então, eu acho que a gente não precisa romantizar, né, nesse aspecto. No entanto, a gente tem um desafio muito grande hoje. A gente vê isso desde as crianças até os idosos, né? Então, pega lá, criança pequenininha que já sabe como que usa, né, a tecnologia do celular. Tô fazendo assim porque eu lembro que eu vi num restaurante um menininho que ele fazia assim e ele já gente, não tem nem idade para assim, segurar, né? Já o veio celular assim. grandão, né? E a minha sogra de 88, que também agora ela tá no Instagram, no Facebook, então ela tá acompanhando a família, né, por ali. Então, quando a gente vê essa demanda que a gente tem, ela gera muita distração, né? Então, vamos pegar ali. Hoje eu estava atendendo um diretor que ele falava assim: olha, Mari, eu tenho que gerenciar distrações, e são distrações diárias. E uma das distrações é conseguir lidar com o que o meu gestor tem de ideia. Porque venha, não, então agora a gente vai ter essa ideia, agora a gente vai para esse lugar, agora a gente vai para aquele outro, olha, mas a gente também tem essa possibilidade, vamos abrir mais esse segmento. E é uma loucura. Então, o que eu tenho trabalhado muito com os executivos é assim: eu sei que você tem muitos desafios. Você tem desafios que vêm ou do mercado, ou do teu gestor, ou o concorrente, né? Nas entrelinhas que está ali te passando. E você tem os desafios de lidar com a tua equipe, de poder liderar esses líderes que tem mais um monte de gente, né? E como que você faz para administrar tudo isso? Alguns falam assim: eu já desisti, eu já não dou conta dos e-mails. O WhatsApp é assim, mandei, você já resolveu. É essa fantasia, né? Passei um WhatsApp para você, já está resolvido. Então, as pessoas estão abrindo mão de e-mail e WhatsApp. Eu falo assim: olha, pare 5 minutos. Olha para tudo que você tem ali de desafios. Faz um listão simples, um listão. Pá. Desse listão, você pensa no que a empresa tem como maior desafio nesse momento. E desse maior desafio que a empresa tem, qual é a expectativa dela sobre você? E como você entende que você pode ajudar a contribuir para que a empresa alcance aquele resultado? Chegou nisso? Aí fica fácil. Você olha para aquelas coisas e você fala: eu vou resolver essas daqui, essas cabem no meu dia. O que não cabe, você vai deixar a pessoa, mas você conta para a pessoa. Chega para a pessoa e fala assim: olha, isso aqui eu não vou nem dar continuidade. Eu vou deixar você tocar. Se der ruim, volta que eu vou estar com você. Parece que isso dá um certo... Eu vi você se ajeitando aí e pensei, né? Parece que isso dá um certo alívio nas pessoas, fica menos pesado. Então eu não preciso dar conta de tudo isso. É como se precisasse ter uma autorização de fora, né? E na verdade a gente poderia ter essa capacidade de olhar e de falar assim: não, eu sou adulto, eu consigo definir quais são as prioridades. Mas hoje eu vejo todo mundo com muito medo, né? Então é medo de dizer não, é medo de não ser
agradável. Tem algumas teorias aí que estão trazendo essa questão do amor líquido, né? Que se apaixona aqui, ali e tal, mas eu vejo um pouco disso também em algumas organizações, né? Esse relacionamento líquido com o colaborador. Não deu, tá bom, não tem problema, vai, vem próximo. E, gente, não é assim, né? Não é assim. A gente não pode pegar toda uma história que a pessoa contribuiu ali. Às vezes é um momento difícil que a pessoa está passando. E é o momento que a gente, como organização, mais deveria estar ali apoiando, entendendo. Não, vem cá, vem você, cobre aqui um pouquinho, né, enquanto essa pessoa está se organizando ali. Então, eu acho que a gente precisa mesmo trazer esse lado da humanidade para as organizações. Deixa eu fazer uma pergunta, Mari. A gente sabe que o processo de coaching ele é complexo, né? Ele não é só uma relação, né, entre a pessoa que está fazendo coaching e o coach, né? Tem um entorno. Uhum. A própria contratação tem que ter alguns cuidados, né? Me fala um pouco, o que você acha importante exatamente em o coach trabalhar também o entorno, né? O próprio nas conversas, nas evolutivas com o chefe, né? Ou de repente no apoio, né, da condução da pessoa que está fazendo coaching com seus subordinados, que é um pouco disso que você falou. Mas assim, você acha importante atuar também nessa dimensão? Bom, nós, na consultoria, nós gostamos muito de ter essa abordagem, né? É lógico que aquilo que a gente trata ali no coaching, aparecem muitas coisas que são muito íntimas, né? Então, a gente não abre isso fica ali naquele contexto. Tudo aquilo que eu vou fazer de reporte para o RH, para o gestor, para quem quer que seja, primeiro eu vou alinhar isso com o meu coach, né? E às vezes é o próprio coach que vai e ele faz esse reporte. Não sei se é nessa linha que você está querendo abordar, Então, isso eu gosto bastante. Eu acredito muito no quanto esse ambiente que a pessoa está inserida, o quanto esse ambiente vai trazer de informações, inputs para que a gente tenha um coaching efetivo, né? Mas não é determinante. Então, sim, eu gosto de ouvir todos os lados, assim, no 360, né? Às vezes a gente usa a ferramenta de 360, às vezes são conversas para capturar, né, essa percepção. Então, isso é bem bacana. Traz para a gente uma consistência de percepção. No entanto, eu tenho que considerar o quanto aquela pessoa que está ali, sendo percebida daquele jeito, tem a intenção de se comportar daquele jeito. Porque muitas vezes a pessoa tem intenção de se comportar de outra maneira e o que falta para ela é só uma orientação. Vá por aqui. Olha, quando você faz desse jeito, as pessoas têm essa percepção. Então, vamos mudar o jeito. Assim, é comum as pessoas falarem, nossa, eu não tinha percebido, é verdade. Eu falo muito rápido. Poxa, não tinha percebido. Eu atropelo, né, as pessoas, não deixo as pessoas falarem. Então, é possível também, né, ter essa consciência maior. Então, é muito vivo. Não tem uma fórmula. E cada situação é uma situação. Então, a gente vai olhar para aquela dinâmica e ver qual que é a questão, qual que é a problemática daquela pessoa. Como a visão sistêmica é algo que eu gosto muito, estudo bastante, a gente acaba, quando a gente tem um processo de coaching individual, porque às vezes a gente tem o coaching em grupo também, tem o team coaching, né? Mas quando a gente tem o coaching individual, aquele executivo, ele é o principal, assim, né? Ele é grande, está ali saltando aos olhos, então a gente olha tridimensionalmente para esse ser. No entanto, a gente precisa considerar todo o ambiente, toda a interferência. E quando eu falo do ambiente, eu estou falando dos liderados que ele tem, dos desafios da empresa, do posicionamento daquela empresa no mercado, de como que aquela empresa está passando pelas crises, né? Às vezes está numa crise, às vezes está passando por uma mudança de cultura. E, aliás, quando a gente conduz processos facilita esses processos de mudança de cultura, todo mundo tem que vir para o coaching. Não tem como, né? Tem que estar no coaching. Agora, aí a gente considera também a vida pessoal. Eu não preciso
colocar a pessoa no divã e vamos, né, fazer um processo de terapia aqui, porque não é isso, não é esse o foco. Mas eu preciso entender se ela está com alguma questão de saúde, se ela está passando por uma problemática no casamento, se o filho está com alguma questão de bullying na escola, que hoje, infelizmente, a gente está tendo muitos casos assim. Então, é complexo, como você disse. Legal. Mari, no começo dessa nossa conversa, você deu um breve exemplo de um alinhamento entre você e um coach e que ele não estava alinhado com os objetivos da empresa. O que o coach faz nesse momento? Ele fala, não vamos seguir? O que você faz? A gente senta e chora. A gente chora Primeiro, junto. senta e chora junto. Tamo junto, parceiro, é isso aí. Todas as situações que a gente percebe que o coach tem um interesse ou uma dinâmica diferente das expectativas que a empresa tem, eu gosto de chegar para o coach e falar assim, olha, você sabe que esperam isso aqui de você. O que você quer fazer? Você quer estar disposto a tentar, a fazer um esforço nessa direção? Você não quer fazer? Você quer contar para a empresa a sua decisão? Você quer que eu conte ou a gente conta junto? Mas eu já vi muitas pessoas que passaram por processos de coaching onde a pessoa não quis seguir com o que estava ali sendo acordado, mas o processo de coaching continuou mesmo assim, porque afinal de contas, né, as empresas têm metas para cumprirem. Entrou dentro da esteira de desenvolvimento, só uma esteira. Então, e aí eu não acredito nisso, né? Porque eu acho que a gente tem que ser... Eu acho que uma coisa que é muito valiosa, e tem um monte de gente falando sobre isso, né? É o tempo da gente. O tempo da gente é muito precioso. E, puxa vida, imagina só tudo que está envolvido ali, né? A empresa que está aguardando um tempo de evolução, de desenvolvimento daquele profissional. A empresa que está investindo um dinheiro para que aquele profissional seja desenvolvido. E não é só o dinheiro, né? É o dinheiro, mas tem trabalho de um monte de gente para gerar aquele dinheiro. Então tem tempo de um monte de gente para gerar aquele dinheiro. E eu acredito que a gente não consegue um desenvolvimento que seja sustentável se a gente não tiver honestidade. Acho que a gente tem que ser honesto primeiro com a gente. Você está afim de desenvolver isso? Às vezes eu falo assim, vai para casa, pensa. Você não precisa estar nesse programa. Pensa, é isso que você quer? Avalie os impactos que isso vai trazer para a sua vida, né? Porque às vezes desenvolver isso vai ser tão sofrido porque mexe com tantos valores que é melhor você não desenvolver, né? Você pega suas coisas e você vai para um lugar que você vai ser mais feliz. Gente feliz dá resultado. Fato. Isso não tenha dúvida nenhuma, sem dúvida. Isso aí é a regra básica, né? Mari, como é que... Vamos pensar agora, se a gente fosse entender como é que é um coach ideal, né? Então, eu estou assistindo esse vídeo, eu estou ainda me desenvolvendo como profissional, talvez em RH ou talvez em qualquer outra área, não precisa ser de RH, né? Mas o que eu precisaria desenvolver e como é que eu descubro que eu tenho esse talento? Porque para mim é a minha convicção, não sei se você vai concordar. Não é todo mundo que pode ser coach. Eu acho que tem que ter algumas características que me fazem mais próxima aí de realizar essa atividade, porque ela tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade, sim, num curto espaço de tempo, né, Valéria? Eu vou contar como eu faço para selecionar os coaches da nossa consultoria. Boa. Né? E aí, cada um pode ter um critério. Eu vou contar como eu faço. Primeiro, que eu preciso admirar esses coaches, a história de vida. Se é um coach que teve uma vida maravilhosa, toda cor-de-rosa, não passou por sofrimentos, por desafios na vida, sabe a jornada do herói? Se ele não passou por essa jornada do herói, eu fico com o pé atrás.
Posso estar errada. Mas quanto a pessoa superou de desafios na vida, isso me fala muito da capacidade que ela tem de inspirar outras pessoas, não A é? experiência de vida De que você está vida. fazendo, né? Tem que Sim. ter tido alguma experiência ali. Alguma experiência. Sim, você veja, eu comecei a fazer coaching muito cedo, com 26 anos eu comecei a fazer coaching. Só que eu tinha ficado viúva aos 24 anos. Então, eu acho que eu pude ter alguma experiência ali, não tem nada a ver com o coaching. Mas passar por uma situação dessa, tão jovem, faz com que a gente tenha, né, né, a Tem que gente lidar ganha com anos. situações, né? Que são Exatamente, que são desafiadoras. Sim. Então, não que os coaches não precisam ter tragédias na vida, não é isso. Sim. Mas o que você superou, né? Então, foi uma questão de escola, foi uma questão profissional, mas essa capacidade de superação, isso eu acho que é um atributo que conta muito. Conta muito o quanto que aquele coach, ele tem de fé, de crença na capacidade de desenvolvimento do outro. Porque se eu estou aqui com você, vou fazer o teu processo de coach, vamos lá. E aí você começa a me contar um monte de coisa e eu tô aqui. Não, mas ela não vai conseguir. Imagina, essa mulher daí? Não, acho que não é o jeito dela. Se eu não acredito em você, acabou. Então, com isso eu já estendo mais uma coisa. O coach, ele precisa ser apaixonado por pessoas e por histórias. Eu amo assistir biografias. Por que quando eu assisti e ler? Porque quando a gente conhece as biografias das pessoas, a gente fala assim, nossa, eu achava que por essa rua não dava e dá. Né? Por esse caminho, olha. E a gente começa a ver que tem um repertório gigantesco. E se uma pessoa no planeta foi capaz de fazer, qualquer outra consegue fazer. O que ela precisa? Dedicação, algum esforço. De repente, uma pessoa ali do lado que vai colocar uma lanterninha para ela enxergar um canto, outro, estudar. Mas consegue. A gente consegue. Mas para conseguir, eu preciso ter ao meu lado um coach que vai ter certeza que eu consigo. Se você fizer a sua parte, você vai conseguir. Então, é nisso que eu falo da inspiração, sabe? Não é só ter uma história que inspira, mas ser uma pessoa que olha para o outro com paixão. Né? Então, assim, olha, não fica desesperado. Está acontecendo isso? Ok. Calma, senta, respira e vamos encontrar saída juntos. Eu acho que é essa parceria que precisa acontecer, né, no processo de coaching. Então, essas coisas eu avalio muito. Lógico, né, formações que a pessoa tenha também, isso considera. Depoimentos, né, que outras pessoas tenham passado também. Depoimentos sobre o trabalho, né, indicações, né, o quanto a pessoa tem de referência. Conhecimento organizacional é importante? Sim, é importante. Para esse tipo de coaching é importante. A gente precisa ter essa ideia porque, senão, mês passado eu estava dando uma aula de neurociência aplicada às empresas, né, num curso de formação de neurocientistas. E aí uma psicóloga lá falou assim, nossa, Mari, que interessante, porque eu atendo as crianças, filhas dos executivos. E aí os executivos vêm e me contam uma série de coisas que eu falo, imagina, deve estar brincando. Porque o que eu fiz? Eu coloquei uma agenda de desafios de um gerente. Peguei e falei assim, olha, um gerente tem isso aqui de desafio. E vocês precisam colocar esses desafios, montar ao longo da semana como é que vai dar conta. Mari, não cabe, não tem condição. Como que eles vão conseguir fazer isso? Gente, esse é o gerente. É a pessoa que chega para vocês atenderem, ou os filhos, né? Então, você vê, a gente precisa ter esse olhar sobre as organizações, né? Como que funciona? O que cabe ao operacional, estratégico, tático? Eu preciso saber. Porque se eu não souber disso, eu não vou poder ajudar aquela pessoa a entregar a melhor versão dela. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta, Perfeito. Maria. Assim, a gente sabe que o mercado de trabalho, né, as empresas têm uma demanda muito forte por conta do próprio contexto, ambiente, né, como se tornou, né, incerto,
aquela questão da rapidez, tudo tem que ser rápido, né? Tem uma questão digital também, né? Que você tem que, se possível, fazer tudo via digital, porque você vai ter sucesso, né? Então a gente sabe que existe então essa demanda para trabalhar o que a gente chama de soft skills, né? A minha pergunta é assim, o que mais aparece para você, falando um pouco da tua experiência em relação a esse soft skill, né? Assim, o que tem mais prevalência? Que as pessoas geralmente querem trabalhar, já vem com isso na frente? Comunicação talvez seja campeã. Muito, muito comunicação. E aí comunicação entra a clareza da comunicação, a assertividade e uma comunicação que não seja violenta. Essas 3 coisas, Ok. assim, principalmente, né? Feedback, hoje as pessoas estão indo, né, no feedback. Acho que pode melhorar, mas estão indo. Administração de conflito é algo... Sabe por quê? Eu vejo que as pessoas estão muito orientadas para o mundo de fora, né? Então, como eu tenho que me comportar? Como que você espera que eu seja? Você está gostando do jeito que eu estou falando? Será que vai dar tudo certo? Então, as pessoas estão olhando para o lado de fora. E a gente só consegue ter a inteligência emocional, que é fundamental para lidar com conflitos, se a gente tem autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nada de inteligência emocional, conflitos a 1000. Então, esse ponto é um ponto que eu vejo que ainda pega bastante. Nossa, incrivelmente, e eu acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Porque, incrivelmente, nesse momento, planejamento e organização é algo que está pegando. Antes as pessoas eram tão eficientes, né? Tinham a agenda toda certinha, elas tinham controle da vida, né? Das ações, das tarefas. E hoje não é mais assim. Acho que o volume aumentou tamanho que descompensou um Nenhum pouco. ser né? humano dá conta. Vamos falar? Nenhum ser humano dá conta, não é? Muita informação ao mesmo tempo aqui agora. E aí você fica ansioso. E aí, ao invés de você tomar uma atitude, você fica paralisado. E aí já entra numa série de conversas internas que vão te levar à loucura. Tem isso mesmo de ficar paralisado. Agora, se a gente pensar aí nos mecanismos do nosso cérebro, a gente tem a luta, fuga ou paralisia, né? Acho que foi nisso que você pensou. Agora, tem aqueles que se tornam agressivos. Tem muita coisa, não dá conta e sai assim, passando por cima de todo mundo. E tem aqueles que travam, que não falam nada e você só coloca mais pilha na mesa e você acha que vai entregar até o dia de fúria, né? Lembra daquele Sim. filme, Um Dia de Fúria? Aí acontece aquele dia de fúria e as consequências não são nada boas. Você acha que por isso existe essa tendência em trabalhar a questão da metodologia ágil, né? Porque assim, sempre tem uma demanda nova, aí você tem que incorporar aquilo que você já tinha feito. Aí daqui a pouco você tem que incorporar outra coisa em cima daquilo que você já tinha feito. Isso tem que ser organizado, senão vira Senão vira um samba do caos. crioulo, né? Exatamente. Agora, sim, essa metodologia ágil, ela veio para ajudar, mas eu acredito que é fundamental para cada um de nós olhar para aquilo que é essencial na nossa vida. E essencial mesmo. Porque se deixar, a gente vai com essa voracidade que é dar conta de muito mais do que é possível. E aí a gente faz as coisas de um jeito capenga, em algum canto da vida. Pode ser que na empresa seja tudo lindo, maravilhoso, e aí como você está com seus filhos? Não é prato Como você cai, né? está com a sua saúde? Porque eu tenho visto, até coloquei esses dias no LinkedIn um caso, sim, mas são alguns de executivos infartando. Sim. A gente está tendo isso, né? Cada vez mais jovens, né? Mais jovens, mais jovens. E mulheres também que não Mulheres infartavam, né? Tanto, a gente Exato. não tinha aí na estatística, as mulheres estão infartando tanto ou mais, né? Sim. E você sabe, eu descobri recentemente, eu não sabia, tem sintomas diferentes que dão os sinais de infarto para a mulher são diferentes dos sinais do homem. Eu não sabia disso. Ah, é? Muito interessante. Não vou saber dizer agora quais são esses Certo. sintomas exatamente, mas pesquisem. É bem interessante, porque o homem ele tem a dor no peito e tal, e a mulher são outros sintomas que podem acometer.
E aí, então, talvez seja isso, né? Não consegue até detectar antes, né? Para buscar ajuda. Assim, a gente tem ouvido falar também no uso de drogas, né? Para ajudar esse profissional a aguentar mais tempo, Sim. eventualmente a focar, ou até para amenizar alguma dor, que ele não está podendo olhar para ela, né? Tem A surgido gente casos tá assim? anestesiando, né? Anestesiando. Anestesiando, e isso, gente, no fim das contas, essa conta não vai fechar. Ou anestesia ou tenta turbinar. É. O Venvance está sendo cada vez mais utilizado para as pessoas que não têm... Tanta performance. Exatamente. E aí, uma hora isso cobra Olha, o preço, gente, é né? uma roleta russa, né? Uma hora cobra o preço. Não é uma coisa legal, mas tem. Infelizmente, chegam casos assim. Eu tenho, né, um olhar assim para a saúde de um jeito muito integrativo. Então, eu acho que a gente tem que repensar todas essas questões, né, de drogas, de medicamentos, de ansiolíticos, porque na maioria das vezes a pessoa não precisa tomar. A pessoa precisa só respirar. Não é muito difícil, é só respirar com qualidade. Ela já começa, né, a ter um outro resultado. Então, quantas vezes chegam profissionais para eu atender que estão tomando alguma coisa para ansiedade e eu falo assim, vamos respirar um pouquinho? Antes de tal reunião, você vai para o banheiro e você vai respirar, e é desse jeito. Porque a gente sabe que hoje meditação nas empresas é algo comum, né? No Brasil ainda está chegando, mas fora, né, já é bem mais comum. Então, vamos respirar. E, invariavelmente, a pessoa vai, olha, diminuiu a minha dose de medicamento, já aconteceu de tirar medicamento. As pessoas não dormem, né? Não dói. Não dormem, isso também acho que Ficam impacta trabalhando, aí tem muito. gente que deixa o caderninho do lado da mesa, né, da cabeceira, e acordam para Não perder a ideia. Aí eu ensino técnicas também, faz a retrospectiva, porque aí se você faz a retrospectiva, você desloca aquela informação do teu cérebro de um canto, que deveria estar consciente, para um lado que é mais inconsciente, aí você pode dormir. Então tem técnicas, a gente tá vendo? A gente tem que dar nó em pingo d'água, tem que estudar outras coisas para a gente ajudar, né, hoje os executivos, porque só falar sobre competência, sobre soft skills, não é suficiente. Não é suficiente. Não. Muito interessante. Mari, assim, a gente dá para conversar muito mais, até porque eu ainda estou esperando mais cases, eu gosto de histórias, né? Mas é muita coisa para a gente absorver do que você está trazendo, é muita informação importante. Mas para fechar, o que você diria para um executivo que está nos assistindo? Aquela dica, eu sei que não dá para dar uma, mas se você pudesse dar uma mensagem. Você falou agora em respirar, mas além de respirar, o que você falaria para o executivo, para ele prestar atenção, independente dele estar buscando ou não um processo de coaching? Eu falaria para ele buscar verdadeiramente, parar um pouquinho no meio dessa aceleração e olhar para dentro para encontrar o que faz sentido na vida dele. Às vezes, o que faz sentido naquele momento nem é trabalhar mais. E se ele insiste nisso, ele pode ficar infeliz e deixar as pessoas por perto infelizes. E se ele descobre qual o sentido de continuar trabalhando para algo muito maior, que converse com o propósito de vida, ele precisa lembrar que nenhum propósito de vida a gente consegue realizar sozinho. A gente precisa de pessoas por perto. Então, quem escolheu ser líder precisa gostar de gente. Perfeito. Nossa, e eu acho que com essa fala eu só posso agradecer a sua presença, maravilhosa, Obrigada. como sempre, nos inspirou, né? E traz uma mensagem que tem muito a ver com o que aqui no Três Tons a gente sempre fala. Primeiro, a relevância de você buscar se conhecer. Isso não é num processo, não é num curso, não é num coaching, isso é a vida inteira. Não né? para, né? Não para, é fundamental, assim. Quando um jovem me pergunta o que eu estudo, eu falei, olha, eu sempre respondo, você pode estudar qualquer coisa, mas invista no seu autoconhecimento, né? E sobre escolher ser líder é uma escolha.
E eu repito isso incessantemente, não é sobre mim, é sobre o outro. Então, se você vai, né, trabalhar para o outro, você tem que se preparar, você tem que ser o seu melhor, né? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. Você já sabe, vai aparecer aqui, tem várias. Estamos em todo lugar. Escreve para a gente, escreve para a Mari, a gente vai colocar aqui o link, né, com os contatos dela e nos ajude a fazer esse canal cada vez melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.